Normalmente eu escolho um tema isolado e discorro sobre ele. Quem está acostumado a assistir esse canal sabe disso, né? Mas essa semana, que se iniciou em 18 de março de 2018 e se encerra nesse sábado, dia 24 de março de 2018, muita coisa aconteceu e muita coisa, quem sabe, nas próximas horas aconteçam que venham a tornar o dia mais interessante. O primeiro assunto a ser discutido nesse vídeo não é sobre um fato específico, mas sobre a ausência de um fato específico. No dia 14 de março desse mês, né, a Marielle foi morta. Já se passaram 10 dias e ninguém tem a menor ideia de quem matou Marielle e por que matou a Marielle. A única coisa de concreta que nós temos sobre esse caso é o exemplo da excelentíssima desembargadora Marília Castro Neves, do Rio de Janeiro, que vinculou a vereadora assassinada ao crime organizado. E assumir sem aparente arrependimento que apenas divulgou uma notícia falsa, como se fosse uma coisa banal, descobre-se que ela, num grupo fechado de uma mídia social, xingou também uma professora que tinha síndrome de Down. E ainda sugeriu o fuzilamento de Jean Willis com um tiro nas costas. E não fica só nisso. Ela destila requintes cruéis também em sua homofobia, pois quando um seguidor diz a ela que Jean adoraria ser atacado de costas, a desembargadora sugere que a bala é fininha e não daria assim prazeres para Jean. Voltando para a agressão à professora auxiliar, aquela com síndrome de Down, que segundo a desembargadora não poderia ensinar nada a ninguém, pois é. Ela deu uma linda lição à desembargadora, dizendo que ela ensinava principalmente a combater o preconceito das pessoas. Esses episódios com a desembargadora sempre isolados, né, na mente de alguns, retratam, em minha opinião, o estado de putrefação de nossa sociedade e mais especificamente do Poder Judiciário. É lamentável perceber, por exemplo, a troca de acusações entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro que a maioria de nós fica logo contra Gilmar Mendes, mas quem prestou atenção às ofensas, ambos se acusaram de estar a serviço de alguém, de defender interesses particulares no Supremo Tribunal Federal. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso dito por Barroso, que foi um rebate após o mesmo ser acusado de advogar com o Supremo. Com tudo. E nisso temos uma atrapalhada da presidente do Supremo Tribunal Federal, que aliás não ficou fora dessa fofoca dessa semana, não. Segundo um suposto advogado de reputação ilibada que teria contado a história para o jornalista Alex Solnick, a atual ministra no passado teria se ajoelhado, de forma patética aos pés do então influente deputado Sigmarigna Seixas, para que este pedisse a Lula que indicasse ela ao STF. Eu fico imaginando ela pedindo ao deputado de joelhos. Tentem todos, imaginem a cena, ela de joelhos e quem sabe pichando uma maldição. Os fortes vão entender. Isso tudo para se chegar no grande assunto político da semana, o habeas corpus de Lula. No meu último vídeo eu já citava uma disposição do TRF4 de permitir que fosse prolatada uma decisão que permitisse os embargos dos embargos antes da prisão do Sapo Barbudo. E especulando, aí é pura especulação, sobre a possibilidade de adiar a prisão do mesmo para mais perto da Copa do Mundo, onde teria menos repercussão. Porém, com a admissibilidade pela apreciação do STF sobre o assunto e com uma liminar suspendendo qualquer prisão até o julgamento do efetivo habeas corpus, que deve ocorrer no dia 4 de abril, pode mudar muita coisa. Pelo que me parece, o habeas corpus contempla apenas a questão de Lula ser preso e não abrange ainda a possibilidade de concorrer nas próximas eleições. Em minha opinião política, prender o Lula agora não faria bem para o Brasil. Acho que o objetivo de tirá-lo das eleições já é uma meta praticamente cumprida,
Quanto ao mérito em questão de prendê-lo, eu concordo com o meu rival ideológico, Reinaldo Azevedo, que ele acredita que existe uma forçação jurídica para condenar o ex-presidente. Uma violação ao Estado de Direito, e quem acompanha o meu canal sabe que, independente de qualquer coisa, eu penso que essa questão de prisão de segunda instância, e mais ainda a forma como o Lula foi condenado, nessa pressa toda, o juiz lendo milhares de páginas em poucos dias, tudo isso soa muito estranho, e o resultado também soa bastante estranho, que até alguns integrantes da própria direita estranharam. De outro lado, existem extremos no Brasil. A recepção violenta à caravana de Lula em Bagé e a omissão parcial da polícia não retrata o que é a democracia. Estamos vivendo épocas de ódio. Estamos odiando por odiar. Estamos desejando decapitação de candidatos, assassinato de políticos. Estamos estimulando conflitos armados no campo, execução sumária de pessoas pobres. Tudo em nome da liberdade de expressão. O exemplo de Marielle é claro. Num país civilizado, estaríamos todos, direita, esquerda, centro, exigindo resultados nas investigações. Já passaram 10 dias e não temos nem ideia do que aconteceu. Ao contrário, temos as redes sociais plantando intenções fascistas e pouco racionais, estimulando a discórdia, e isso não faz bem para o Brasil. Existem pessoas que sobrevivem de ódio, que respiram ódio, que fizeram fama nesse país com ódio. Um estudo da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, rastreou e teria comprovado que o MBL foi um dos principais motores propulsores das notícias falsas relacionadas à morte da vereadora. Aliás, é minha opinião, essas pessoas que estavam lá com Cunha e Bolsonaro posando de patriotas em defesa do Brasil, depois de uma caravana bem esquisitinha e que visava derrubar um governo à base de mentiras, e conseguiu, não tem como contribuir para o futuro da nação. Essas pessoas agora estão concorrendo a cargos importantes no Legislativo. Estão, na minha opinião, lá apenas para defender interesses de quem tem muito, que defende o livre mercado incondicional. Tipo, o que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Só que não. As duas maiores economias do planeta têm protegido estrategicamente a produção de seus países. A China preserva nas mãos do Estado setores relacionados à infraestrutura, comunicações, e lá dá certo. Os americanos, com Trump, perceberam que essa balela de livre mercado irrestrito, preste bem atenção, livre mercado irrestrito, para ninguém estar dizendo que eu sou contra o livre mercado, somente beneficia quem tem condições de produzir mais barato, especialmente quem tem mão de obra mais barata, como a China. A Inglaterra correu da integração europeia exatamente por achar que esse tal desse livre mercado incondicionado pode não ser tão bom quanto todo mundo pensa, mas está pagando um preço alto por conta de sua inabilidade e de estar agindo de uma forma desordenada ao sair da União Europeia. O que o MBL defende de uma maneira simplista é bem mais complexo, gente. É muito mais complexo do que vocês possam imaginar. E tomar decisões econômicas implica primeiramente lembrar que os demais países vão lidar e brincar e fazer a farra com as nossas vulnerabilidades. Essa semana, também, né, já que estamos falando dessa semana, perdemos o caso Eduardo Miranda, famoso por programas como Ídolos, Astros, e Qual é o Seu Talento? Qual é o Seu Talento, que inclusive lançou bandas como Skank, que eu nunca gostei do nome Skank da banda, porque lembra determinada coisa, que vocês sabem o que é, eu acredito que saibam, então eu não gosto nem da banda, só por causa do nome da banda. E Raimundos, né? Até o Taco, por exemplo, saiu da SK, então o mundo está bem estranho essa semana, né? Esteve bem estranho. Essa semana também eu ri demais com o meme. O que diz que a nossa excelentíssima Procuradora-Geral da República é a gêmea má, Raquel, e que seria muito mais legal que se o país tivesse a Rutinha como a nossa Procuradora-Geral, né? Rutinha! Ah, o Brasil ganhou da Rússia por 3-0 sem Neymar. Melhor sem ele? O Barcelona está. Mas não esqueçam que para a semana tem a Alemanha. Na Alemanha, aquela mesma do 7-1. A única coisa que eu espero é que não entre ninguém em campo chorando antes de começar o jogo, porque senão vai ser igual ao outro jogo,
vão chorar depois de novo. Nessa semana descobrimos, através de Bolsonaro, que o ornitorrinco amazônico produz um leite que combate superbactérias. Bolsonaro e seu ornitorrinco. Isso prova decisivamente que ele é um mito. Achar ornitorrincos na Amazônia é uma descoberta mais sensacional que o próprio Bóson de Higgs. Deixa eu ver. Essa semana, ou na verdade no final da semana retrasada, a família real britânica disse que não vai à Copa, porque os russos teriam tentado matar em seu território um ex-espião e sua filha com gás mortal. Diplomatas foram expulsos de lado a lado, acusações ecoam. Bom, o curioso é que esse tipo de argumento, acusar sem prova, está ficando perigoso. Por exemplo, a Síria não tem a menor necessidade de usar armas químicas para matar civis, mas de vez em quando essas acusações surgem com o propósito único de denegrir a imagem de Damasco e favorecer uma invasão para a tomada daquele maldito gás, que não é o gás do atentado, mas o gás natural sírio. E a Rússia, maldita, está no caminho desse pessoal. Maldita também é a Venezuela, país de merda, pequenininho, que detém as maiores reservas conhecidas de petróleo do planeta. Morram vocês, seus comunistas egoístas, porque não dão esse petróleo pra gente? O problema com os políticos venezuelanos é que a corrupção e os interesses são tão promíscuos que as pessoas preferem manter um cara incompetente e atrapalhado como Maduro no poder a ter que pôr determinada galera que quer doar tudo que existe, como o Brasil fez com o valioso pré-sal. Costumo dizer aqui, tenho uma via liberal e acredito na liberdade de escolhas, inclusive econômica. Mas temos que saber jogar o jogo. Arreganhar as pernas enquanto a maioria fecha é pedir para levar uma. Entenderam, né? Ou vão me chamar de comunista também. Aliás, quando se perde no argumento, hoje em dia aqui no Brasil, é fácil chamar os outros de comunista. Até nazismo vira de esquerda. Se eu esqueci alguma coisa relevante, é porque a semana foi muito dinâmica. E no mais, valeu.